de ensino para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem está alegre nesta noite? Eu já sinto a presença e a alegria de Deus esta noite em minha vida. E eu creio que esta igreja também já pode sentir. O tema do culto de ensino desta terça-feira é Jesus como único caminho. Eu tenho meditado na palavra do Senhor e tenho meditado também no contexto desta sociedade contemporânea, essa sociedade tão atual, e nós contemplamos como o homem está tão distante de Deus. João capítulo 14, versículo 6, todos acharam? Olha aí, Jesus como único caminho. A palavra do Senhor vai dizer assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja, coloque a Bíblia do meu lado por enquanto, e nós vamos fazer uma oração. Vamos apresentar este culto de ensino ao Senhor e pedir a Deus que Ele possa nesta noite, através do Teu Espírito Santo, falar conosco. Levanta a tua mão em direção a este altar nesta noite e vamos clamar a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Deus, nós te clamamos, Pai, a tua presença, Deus, real, Pai, neste lugar, Senhor, que nós possamos, Senhor, meu Deus, através da tua palavra, ser tocado nesta noite, Senhor, que a tua palavra venha, Deus, nos lapidar, Pai, nesta noite, Senhor. Somos vasos, Senhor, meu Deus, que precisa ser moldado, Senhor. Tu és o oleiro, Pai, nós somos vasos nesta noite. Tenha liberdade, Senhor, meu Deus, através, Pai, desta palavra nesta noite. E falava, Pai, na tua igreja, Senhor, tenha liberdade, Senhor, de revelar ao profundo, Deus, o escondido, Senhor. Prepara, Deus, o meu coração, Pai, desta igreja nesta noite, para receber, Pai, a palavra, em nome de Jesus, nesta noite, igreja. Pode se assentar em glória, glorificando, exaltando o Senhor com uma alegria nesta noite. Como é bom nós sentimos a presença de Deus. Quem já sentiu a presença de Deus? Eu olho para a igreja nesta noite e já pude contemplar pessoas sentindo a presença de Deus. Eita, meu glória a Jesus. Culto de ensino, o tema é Jesus como o único caminho. Mas eu tenho meditado, igreja, eu vou trazer a palavra, alguns fatos que eu tenho vivido no meu cotidiano como pastor, momentos que eu tenho vivido, fatos reais, momentos reais. A gente vai conversar com Cristo vai conversar conosco, e nós vamos sair daqui fortalecidos para a glória de Deus. Pense comigo nesta noite, se nós temos Jesus como o único caminho, porque ainda nós de fato não encontramos este caminho tão real, tão verdadeiro e tão sobrenatural para as nossas igrejas. E eu estava meditando nesta noite, estava meditando durante o dia, ao decorrer esta semana, e o Senhor Deus trouxe esta mensagem ao meu coração. O Senhor Deus trouxe este texto que está em João capítulo 14, versículo 6, para que nós pudéssemos meditar na palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele mesmo vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E nenhum de nós chegará ao Pai se não for por Ele. Mas veja que não é somente quando a igreja, quando ela for arrebatada, que o Senhor Deus tem um propósito em nossa vida. Deus tem um propósito enquanto nós somos peregrinos aqui na terra. Sim ou não, igreja? Eu estava meditando na palavra do Senhor, e eu comecei a meditar, e eu comecei a olhar para esta nação. Você já reparou quanto que o povo tem afastado das coisas de Deus? Alguém já prestou atenção? Quanto o homem está longe, mas longe
longe mesmo. Quem prestou atenção que nós vivemos numa sociedade doente? Nós temos meditado muito sobre isso. Ontem, eu tive o privilégio de ir até alguém que estava precisando de algo do Senhor. Isso, eu fui ontem, tem uma pessoa que precisava muito, mas muito mesmo, igreja. Alguém tentou tirar a própria vida. Eu fico meditando quantas pessoas têm tentado tirar a sua própria vida. Elas querem até uma visita de Jesus. Alguém meditou sobre isso. Eu fui no hospital ontem orar por alguém, só que aí o decorrer do dia vai passando, essa pessoa recebeu uma visita de Cristo. Cristo foi até ela, Cristo curou ela, mas ela insiste em andar distante da presença do Senhor. Outro dia se volta uma notícia: alguém está tentando tirar a vida, alguém está doente. Quem prestou atenção que nós somos um povo depressivo? Alguém já notou? Um povo doente, depressivo, um povo que vive tomando remédio. Quantas pessoas têm tomado remédio nos últimos dias? Eu tenho o privilégio de vez em quando ir ao hospital, fazer visita. Também fiz um trabalho com os profissionais da saúde, e um deles me disse assim: pastor, nós estamos aqui todos doentes, todos aqui tomam remédio, pastor, controlado, nós somos um pouco doentes, pastor, nós precisamos de ajuda. O Senhor Deus manda ajuda de fato, mas a pergunta que eu quero fazer para nós: quantos de nós verdadeiramente temos escolhido o Senhor Jesus como caminho? Quantos de nós temos escolhido o Senhor como a verdade que nós precisamos para os nossos dias? E quantos de nós realmente tomamos posse da vida que é Jesus para os nossos dias? Eu fiquei meditando. Nós somos uma geração depressiva, uma geração ansiosa, que quando ela não alcança aquilo que ela quer, alguém já prestou atenção? Ansiosa, tanta ansiedade, que quando ela não alcança, ela fica doente, ela se desespera fácil pela dificuldade que chega. Porque tudo isso tem acontecido, pastor, porque nós somos uma geração longínqua, temos deixado o Senhor Deus para outro momento, não é verdade? Nós que somos igreja, eu sou membro, mas quando eu me junto com você, nós chamamos a igreja de Cristo. Será que nós temos escolhido um dia para cultuar a Deus? Ou todo dia é dia de cultuar a Deus? Será que nós temos escolhido um pregador, no dia que aquele pregador estiver pregando, é nesse dia que nós vamos? Ou todo dia é dia de cultuar e adorar a Deus? Preste bem atenção. Eu estava meditando, dentro de nós mesmos, dentro do povo de Deus, o Senhor Deus, as coisas de Deus têm sido prioridade para nós ou não? Medita comigo, tem sido prioridade? As coisas de Deus, estar na casa do Senhor, servir ao Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, andar com o Senhor, fazer a vontade do Senhor, tem sido prioridade para nós. Agora pense comigo, se nós que somos membros de Cristo, talvez nós estamos faltosos, talvez nós temos devagaroso. Como está o restante da nossa sociedade? Eu fico meditando na palavra de Deus. Preste bem atenção. Eu vejo que o mundo, a sociedade, tenta se curar com remédio, tenta se curar com fama, tenta se curar com dinheiro, mas nada disso preenche. Quantas pessoas, igreja, quantas pessoas com profissão, com dinheiro, sem dinheiro, rico, pobre, têm desistido da sua própria vida? Quantas pessoas estão com uma aflição que não conseguem sair dela porque está faltando a presença de Deus na sua vida? Eu quero dizer para você, para mim como igreja, para a sociedade que nós vivemos, para este mundo que nós vivemos, o remédio é verdadeiramente ter um encontro com Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 28, para a glória de Deus. Ainda
entrando na mensagem do Senhor nesta noite. Leia comigo nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, Mateus capítulo 11 e verso 28, para a glória de Deus. A palavra de Deus mostra o efeito de Jesus na nossa vida. E isso, a palavra de Deus mostra o efeito que a palavra de Deus tem na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 11 e versículo 28. O Senhor Jesus, ele vai fazer um convite para nós. Ele tem feito um convite para esta sociedade todos os dias. Mas quantos de nós que temos ouvido de fato este convite tem vindo até Jesus? Tem escolhido o Senhor como caminho para a sua vida, como verdade, como vida? É isso que eu quero trazer para a igreja nesta noite. Vamos ler assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí está a resposta, porque a nossa sociedade vive tão cansada, mas esse cansaço não é só um cansaço físico. Tem pessoas que cansou da vida, não é verdade? Cansou de si mesmo, anda tão sobrecarregado, tão ansiosa, perturbada, isso, não sabe que direção tomar. Tem pessoas que olham para mim e dizem assim: pastor, eu estou com vontade de pegar uma mala e pegar um caminho que eu não sei para onde ir, eu quero desaparecer, eu quero sumir. Quantas pessoas que já falaram isso para mim, igreja? Mas o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo é que a sociedade que nós vivemos, ela não tem olhado para Jesus como seu ponto seguro. Ela não tem olhado para Jesus como um caminho para a sua vida. Não. Ela não tem se entregado, ela não tem confiado. Muitas vezes, na verdade, ela não quer Jesus como um caminho, na verdade, porque caminhar com Jesus exige o quê? Renúncia, na verdade. Caminhar com Jesus exige um caminho estreito, um caminho apertado, e são poucos que escolhem estar neste caminho. E quando nós deparamos com a verdade, igreja, é necessária mudança. Mas quando nós encontramos o caminho e passamos pela verdade, o Senhor Deus tem uma vida para nós, e este é o convite que o Senhor Deus faz para nós nesta noite. Eu vou dizer algo, igreja, para nós, não se assuste. A pior ovelha perdida não é aquela que está pelo lado de fora. A pior ovelha perdida é aquela que ouve o Senhor todos os dias, quem sabe, está na casa do Senhor, está no culto, mas verdadeiramente nunca encontrou o caminho que é Jesus. Nunca se deparou com a verdade, nunca deixou essa verdade o libertar de fato. Eu faço uma pergunta: será que tem ovelha perdida dentro do aprisco? Será que pode ter? Será que pode ter? O Senhor Jesus disse que teria joio junto com trigo, igreja. Muitas vezes nós somos uma ovelha perdida dentro da casa do Senhor. E o Senhor Deus também chama a atenção da ovelha que ainda não chegou ao aprisco, que está lá fora. Mas o Senhor Deus chama também a minha atenção, a sua atenção nesta noite, para a glória de Deus. Se nós somos uma ovelha depressiva, uma ovelha ansiosa no seu máximo, isso, não tem paz. Se eu sou uma ovelha que estou no aprisco, eu não tenho paz, eu não sinto o acalento de Deus. Isso, o que é que pode estar acontecendo comigo, igreja? Quem sabe eu sou uma ovelha perdida dentro do aprisco. O Senhor Deus coloca até a ração diária, que é a palavra, mas nós não alimentamos de fato da palavra que o Senhor Deus tem dado para nós. Mas o Senhor Deus está dizendo nesta palavra, nesta noite, que nós verdadeiramente venhamos e participamos daquilo que Deus tem para nós, e nós com certeza seremos aliviados para a glória de Deus. Qual que é o efeito da palavra de Deus? Qual que é o efeito desta palavra?
hoje que Mateus escreveu segundo a vontade de Deus, qual que é? Qual que é o efeito da igreja para nós? Se o Senhor Deus chama nesta noite descansado, os oprimidos, e Ele tem o poder de nos aliviar, qual que é o efeito? O Senhor Jesus tem descanso para a nossa alma. O Senhor Jesus tem descanso para nossas almas. O Senhor Deus nos chama, louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a paz que o Senhor Deus tem derramado sobre a sua igreja. Abra a sua Bíblia ainda no livro de Salmo de número 23, versículo 4, para a glória de Deus. Olha só, se nós a encontramos, se nós de fato encontramos Jesus, preste bem atenção, se nós de fato encontramos Jesus como nosso único caminho, preste bem atenção o que Davi vai escrever em Salmo de número 23, versículo 4. Isso, o versículo 1 vai dizer: o Senhor é meu pastor, de que nada me faltará, na verdade. Mas o Senhor Deus me chamou a atenção no versículo 4. Medite comigo neste versículo, que não há depressão, não tem medo, não é verdade, não tem problemática que não vai cair por terra diante da presença de Jesus, porque Jesus nos traz o quê? Coragem. Jesus nos traz ânimo. Deus derramou sobre nós um espírito de fortaleza, um espírito de ousadia. Possamos ler? Vamos ler? Salmo número 23 e 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quem está falando isso aqui? Davi. Olha a segurança de Davi, olha a segurança, igreja. Consegue ver a segurança de Davi? Quantas vezes Davi foi procurado para ser morto, não é verdade? Qual que era a probabilidade de Davi sair daquele vale vivo? Qual que era a probabilidade? Uma criança, um jovem, um mancebo, sem instrução de luta, diante de um grande gigante, igreja. Mas ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas preste atenção, Davi vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Ele se coloca no lugar de ovelha. Davi tinha encontrado o caminho, sim ou não? Tinha ou não tinha? Davi tinha encontrado o caminho. Davi, ele estava vivendo na verdade, e a vida estava sobre o ministério de Davi. Gigante não consegue matar Davi, o urso não consegue matar Davi, não, igreja. O leão também não consegue matar Davi. Por quê, pastor? Não consegue porque Davi verdadeiramente ele teve um encontro com Deus. Não é à toa que Davi é chamado o segundo coração de Deus. Davi, então, não é uma ovelha perdida dentro da casa do Pai, não, é uma ovelha que se encontrou na qualidade de ovelha. Então, segundo esta palavra, se Davi não temeu o leão, se Davi não temeu o urso, se Davi não temeu o gigante, tantas batalhas, porque nós, como igreja, somos temerosos. Alguém já prestou atenção que 70% dos cristãos, quando as coisas apertam, a primeira coisa que vem na cabeça dele é desistir da caminhada com Deus? Alguém já parou? 70%. Talvez eu estou sendo um pouco expressivo, né? Para não dizer 90%, eu vou dizer 70%. Quando as coisas apertam, quando algo acontece que sai do controle, a primeira vontade dele é parar, é desistir, é abandonar a sua caminhada com Deus. E aí eu pergunto para nós: será que nós,
em procura da bênção. Enquanto nós estamos abençoados, nós estamos na presença dele. Mas quando algo dá errado, de fato, nós se rebelamos da grande glória, e fica claro que nunca nós tivemos um encontro com o caminho que é Jesus. Nunca passamos de fato pela verdade, e nunca nos encontramos em Cristo a vida que Ele tem para nós. João 10:10, amém, igreja. João 10:10. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei meditando na palavra do Senhor. Eu fiquei meditando, eu estava conversando com alguém agora no culto, o servo do Senhor, e eu estava falando algo com ele. Ele disse: pastor, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Veio Deus, ele falou assim para mim: se Jesus voltasse nesses dias que estava tendo rodeio aqui, em Copa do Mundo, mas muita pouca gente ia subir. A pessoa diz assim: pastor, eu entrei na igreja, estava só eu e mais 2. Onde estavam os restantes? Tudo na Copa do Mundo, e tudo no rodeio, vendo boi pular, na verdade, e vendo homens correr para lá e para cá. E o que, pastor? E o caminho nós deixa depois que a Copa do Mundo acabar, na verdade. É a verdade, pastor, por enquanto deixa ela, depois nós voltamos a caminhar, na verdade. E a vida, pastor, a vida Jesus já nos deu como servir a nossa vida assim como nós bem queremos viver, na verdade. Mas uma coisa eu digo para a igreja: nós só teremos de fato alívio se nós estivermos na presença de Deus. Quem achou João 10:10? Preste bem atenção, olha só o que João vai escrever: o ladrão veio só para matar. O ladrão veio só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Preste bem atenção. Nós sabemos que o ladrão veio só para roubar, matar e destruir. Será que João escreve aqui algo que Jesus está dizendo? Será que esse ladrão também pode representar o inimigo? Será que esse ladrão pode representar Satanás aqui? Pode. Qual é a intenção do diabo? Não é roubar a nossa vida, não é, louvado seja o nome do Senhor, destruir, não é matar. Essa não é a vontade do diabo. Roubar a nossa fé, roubar o nosso ânimo, roubar a nossa saúde psicológica, né, que é o mal do século. Quem já ouviu falar que a depressão é a doença do século? Alguém já ouviu falar? Isso, alguém diz que é a doença da alma, né? Isso, toma um remédio, você dorme. Toma, né? Isso, algum remédio para poder te adormecer, você dorme. Mas na verdade não cura, na verdade. Nós somos uma geração doente. O diabo tem feito isso. Ele quer roubar de fato a nossa paz, a nossa intimidade com Deus. Ele quer nos matar, ele quer nos destruir. Só tem uma forma desse ladrão não nos alcançar. De que forma que é, igreja? O que é que nós temos que fazer? Qual é a decisão que nós temos que tomar? Se nós sabemos, nós igreja, nós que ouvimos a palavra de Deus, certo? Quem também que está ali lá fora, assim, mas para nós, se nós não queremos ser roubados, se nós não queremos passar pela morte, nessa morte espiritual, não é verdade? Esta morte de não querer mais viver, ou de ser destruído, qual que é a decisão que nós vamos precisar tomar? Qual que é a decisão qual? Isso é buscar Jesus como excelência para as nossas vidas. Se nós queremos ter vida e vida com abundância, nós vamos precisar tomar uma decisão hoje. Será que tem alguém que precisa tomar uma decisão hoje? Será que tem alguém que diz: será que eu preciso tomar uma decisão ainda mais forte para a minha vida? Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Isso, então, será que eu tenho que tomar uma decisão ainda maior para a minha vida? Eu creio que sim. Eu preciso me apresentar ainda mais para Cristo. Eu preciso me envolver mais com as coisas de Deus. Eu preciso estar mais na casa do Senhor.
ficar mais orando pela madrugada, eu preciso estar em constância. O maior perigo de quem alcança uma posição ou uma bênção de Deus, o que é? Alguém sabe? É estacionar. Tem muita gente que alcança o casamento, ele estaciona. Tem muita gente que alcança o ministério, ele estaciona. Tem muita gente que Deus abre uma porta de emprego, ele estaciona. Tem gente que Deus entrega uma promessa grande, ele estaciona. E aí ele diz agora, tá bom, e Deus está dizendo não, quem é santo santifique-se ainda. Quem buscava, busca ainda, mas não pare de buscar. Você conhece alguém que estava na igreja e de repente agora perdeu tudo? Alguém que você conhece? Porque no meio da sua caminhada, eita Deus, glória, começou a ficar despercebido. Ele achou que já tinha chegado no propósito, já não estava tudo bem para ele. Só que o ladrão não dorme, não é verdade? Um ladrão chamado Satanás não dorme. Ele está sempre preparado para roubar, ele vai insistir para matar, ele vai insistir para destruir. No momento que ele vê que aquela ovelha começou a deixar o caminho de lado, ele começou a deixar a verdade de lado, ele já não faz mais questão da vida que Cristo tem para ele, o que é que faz? Ele consegue adentrar, ele acha uma falha e ele destrói esta pessoa, esta sociedade. Agora me diga, igreja, para mim, diante dos fatos que nós vivemos, conseguimos entender porque a nossa geração, a nossa sociedade é doente. Tem tantas coisas horríveis acontecendo. Será que é culpa de Deus? As coisas horríveis que têm acontecido, as barbáries que têm acontecido, as atrocidades que têm acontecido, sim. As perdas, doenças, será que isso é culpa de Deus? Ou é culpa nossa? A geração que somos nós, que nós não temos mais o desejo de buscar o Senhor com excelência. Eu vou dizer algo, igreja: o mundo oferece a morte, Jesus oferece a vida com abundância. O que é que nós encontraremos lá fora? Tem hora que eu fico olhando para alguém e alguém desanimando da fé, dizendo: eu vou parar, pastor. Eu fico olhando assim: meu Deus, mas ele vai parar por quê? Se ele está achando que está difícil em Cristo, o que esta pessoa acha que ele vai encontrar lá fora? O que é que ele acha que vai encontrar lá fora? Um casamento saudável? Será que ele acha que vai encontrar um casamento saudável lá fora? Se acha que ele vai encontrar uma vida próspera lá fora, será que ele acha que vai encontrar uma vida psicológica saudável lá fora? O que ele acha que ele vai encontrar lá fora? Pois quando eu como pastor, que eu olho lá para fora, sabe o quê? O povo em guerra. Todo dia eu recebo milhares de igreja. Todos os dias, são muitas, mas muitas ligações que eu tenho recebido de pessoas pedindo socorro, do Mato Grosso, do fora do Mato Grosso. Tem hora que é fora do Brasil, tem gente pedindo socorro. O pastor está desta forma, o pastor está desta forma. Eu confesso que tem hora que eu olho no telefone para meu Deus, me dá força para orar, Senhor, me dá sabedoria para instruir, igreja. Presta atenção, o mundo lá fora está sendo torturado, é isso mesmo, o mundo lá fora está sendo assim, destruído, e Deus tem olhado para esta nação, para este povo, e Ele está dizendo: olha, meu ombro está encolhido, vinde a mim todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Mas Deus olha do céu e olha para uma geração do coração que? Coração que não se move por coisas de Deus. Mas eu vou dizer, a única forma desta geração não se move, não ser roubada, não ser destruída, é achar um caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo a palavra nesta noite, diga amém. Eu gostaria que você abrisse agora a tua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. Eu fiz isso aqui, igreja, eu fiz uma separação. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. Eu quero falar
Eu quero falar nesta noite Jesus como caminho, Jesus como caminho. Eu quero ler 3 versículos aqui ainda, onde eu quero ressaltar que verdades sobre Jesus ser o único caminho, verdades sobre Jesus ser o único caminho. E nós vamos agora dar uma ênfase em Jesus como caminho. Atos capítulo 4, versículo 12. Quem achou nesta noite, diga amém. Vamos lá? Eu fiquei observando aqui, se Jesus é o nosso único caminho, o que é que o Senhor vai fazer com nós? O Senhor Jesus vai nos tirar de muitos atalhos. Senhor da igreja, o Senhor Jesus vai nos tirar de muito desvio. O Senhor Jesus vai tirar nós de muitas covas, de muitas fornalhas. E nós precisamos de fato, nesta geração, nós, igreja, realmente precisamos ter um encontro com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim, preste bem atenção. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Olha aí. E quando eu olho para esse versículo, eu olho para Jesus verdadeiramente como o nosso caminho. O Senhor Jesus, Ele tem a paz para nós, tem. Quando nós viemos na casa do Senhor e abrimos o nosso coração, nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Nós voltamos para casa com o refrigério, mas o Senhor, além de ser um caminho excelente para nós, enquanto nós estivermos aqui como peregrino, Jesus é a nossa estrutura. Me diz uma coisa, se não for uma vontade de Deus, se não for uma vontade de Deus tocar em nós, como Ele permitiu, isso, o Satanás tocar em Jó, me diga uma coisa, se não for essa vontade de Deus, e se Jesus realmente Ele é o nosso caminho, se Jesus é aquele que nos guia, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, me diz, tem como nós, como ovelha de Cristo, andar como esta geração tem andado? Tem como? Se Jesus Ele é o nosso refrigério aqui, se Ele derramou sobre nós uma medida transbordante e recalcada, se Ele nos entregou o espírito de ousadia, o espírito de fortaleza, me diz uma coisa, tem como nós sermos umas ovelhas depressivas? Tem como? Ansiosa, no ponto de passar desesperado, de querer se cortar, de tirar a própria vida, de desistir de andar com Cristo? Tem como, igreja? Me diz uma coisa, se Jesus é o nosso caminho, se Jesus é o nosso caminho, conta que peregrino, tem como nós desfalecermos no meio da guerra? Tem como você me diz? Tem como nós desfalecermos se Jesus é o nosso caminho no meio das nossas dificuldades? Tem como nós desfalecermos se Cristo está em nós, se nós estamos em Cristo? Se Cristo verdadeiro é o nosso caminho, igreja, tem como nós, como igreja, se perder como o mundo tem se perdido? Eu digo, não tem como. Eu oro muitas vezes por Velho Testamento e eu vejo os homens encorajados. Quando eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego diante ele da Deus de glória, daquele rei, diante daquela fornalha aquecida 7 vezes mais, eu não vejo pela palavra, eu não vejo temor nos olhos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não vejo temor na sua fala, não, de maneira alguma. Eles estavam convictos de que Deus verdadeiramente era o seu caminho para a vida ou para a morte. Não havia temor de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas nós somos uma geração que? Somos uma geração que? Eu volto a perguntar, será que tem ovelha perdida dentro do aprisco? Será que tem ovelha? Você já ouviu uma ovelha? Não é que nós não temos que ter sentimento, nós temos que ter sentimento, mas muitas vezes nós deparamos diante de ovelhas medrosas, machucadas, doentes, às vezes tomando remédio. Gente, igreja,
Ele é o nosso caminho, nosso caminho. Anseio nós temos, o que é que o Senhor Jesus fala segundo a nossa ansiedade? Entrega toda a tua ansiedade para quem? Para Jesus. A nossa ansiedade vai ser aquela temperada, não é verdade? Todo mundo tem um anseio, tem ou não tem? Quem teve um anseio de estar na casa do Senhor, de chegar aqui, de ouvir a voz de Deus? Todos nós temos. Mas quando a ansiedade ela passa do controle, ela nos faz mal, não é verdade? Faz ou não faz? Faz. Tem dia que a ansiedade aperta tanto que tem que ir para o hospital, igreja. Tem. Jesus, ele é o nosso controle. Jesus, ele é a nossa estabilidade. Tão verdadeiramente, se Jesus é o nosso caminho, nós não vamos se perder. Quem está entendendo a palavra nesta noite, diga amém. O caminho não sou eu. O caminho não é o cristianismo. O caminho não é o nome desta igreja, desta denominação. Não. O caminho, ele da Deus de glória é o quê? O caminho é a palavra de... O caminho é o próprio Jesus. Nós precisamos tomar posse desta palavra para a glória de Deus. Mas depois que o Senhor Deus nos conduzir, enquanto aqui na terra, o Senhor Jesus vai falar através desta palavra que nós seremos salvos. E lá sim, nós receberemos o refrigério para toda a eternidade. Lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. Igreja, nós que queremos, agora nós que somos igreja, nós que ouvimos a palavra de Deus, se nós queremos realmente ser salvos, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Eu vou repetir o versículo, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Que nome é esse? Jesus. Eu só estou lendo o versículo 12, mas eu leio o versículo, o capítulo, você vai achar o nome de Jesus. Jesus, o único nome que tem poder para salvar é quem? É Jesus. É a amizade do pastor que vai te salvar? É estar com o pastor todo dia que vai te salvar? Não, quem é que vai salvar? A palavra de Deus. Jesus, ele tem o poder de nos salvar, de nos guiar enquanto estamos aqui na terra e ter uma eternidade conosco para a glória de Deus. Eu fico meditando na palavra de Deus e estamos olhando para a sociedade. Nós somos uma sociedade carente, somos ou não somos? Somos carentes de afeto, somos carentes de amor, e às vezes nós procuramos suprir essa carência em alguém, em pessoas, e sabendo que quem é que tem uma mudança para nós é quem? Cristo vai nos preencher e nós seremos libertos de toda carência. Nós seremos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu digo uma coisa para você: quantos têm deixado o caminho por tão pouca coisa? Eu estava meditando esta tarde. Quantos têm deixado o caminho por pouca coisa? Eu comecei a meditar e falei: Senhor, se esta geração tivesse nascido nos dias da sua vida, como seria o nosso caminho? Sabe que fato nós teríamos caminhado por isso? Se o Senhor tivesse nos chamado para ser preso como João Batista e morrer com a cabeça decepada para pegar a verdade, será que nós suportaria ou escolheria Jesus como caminho realmente para a nossa vida? Se nós fôssemos chamados como Pedro, depois de ser discipulado, preparado, será que nós emprestaríamos as nossas costas para ser açoitado pelo amor da palavra de Deus? Eu fico meditando, se tem tão poucas coisas que às vezes nos tira da presença de Deus. Falemos a verdade, quando as coisas apertam, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Desistir. Mas quem, igreja, eu vou dizer uma coisa para você: quem entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, verdadeiramente, quem veio a Cristo, entregou a sua vida para Ele, verdadeiramente, quem está, Ele da Deus de glória,
se perder na sua caminhada. Eu vou dizer, nem Jó sendo tocado desistiu de Deus como Deus, de Deus ser soberano, não é verdade? E nós, como estamos, eita Deus de glória, neste tempo, louvado seja o nome do Senhor. Fico meditando para a nossa geração, tem dia que nós dizemos que está em prova, não é verdade? E aí nós ficamos caçando uma prova. Que prova que nós temos? Tem dia que nós estamos agoniados, tem dia que nós estamos aflitos, e aí nós estamos aflitos, Jesus perguntar: você está aflito por causa de quê, meu filho? Aí nós vamos procurar de fato. Aí você olha, você tem marido, você olha, você tem esposa, você olha, você tem comida, você olha, você tem trabalho, você olha, ele também me olha. E eu estou até enfermo, o Senhor Deus tem me sustentado, mas o que é que na verdade tem tentado me afastar? Porque essa vontade de não ir, porque essa vontade de ficar em casa, porque essa vontade de não fazer, porque essa frieza, igreja, porque verdadeiramente nós não temos colocado o Senhor Jesus como caminho. Porque se Jesus for o nosso caminho, de fato, a nossa vontade é de estar com Ele. Não haverá em nós desejo de desistir, igreja. Não haverá, não, se não for vontade de Deus, fala assim: eu quero colocar depressão. Agora eu quero colocar. Deus fala assim: eu vou colocar em uma depressão. Eu vou colocar uma ansiedade nele, eu quero colocar. Vai lá, Satanás, eu tenho, coloca uma depressão nele. Vai lá, Satanás, coloca lá uma ansiedade. Coloca lá, mas coloca algo lá para ele ficar doente mentalmente. Coloca. Se não for essa vontade de Deus, igreja, nós não seremos uma ovelha depressiva. Não, mãe. Porque se Jesus está dizendo que quando nós viemos cansado e sobrecarregado, Ele nos alivia. Se nós somos uma ovelha que encontrou o caminho, como é que nós andamos assim? Tem como, igreja? Não. É porque verdadeiramente nós somos ovelhas perdidas dentro da casa do Senhor. Podem ter certeza disso, porque o dia que nós tivermos encontro com o caminho, verdadeiramente nós seremos o quê? Sarados. Lembra que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Alguém lembra mais ou menos que está escrito? Se o meu povo que clama pelo meu nome, na verdade, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar, orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se Jesus nos sarou, verdadeiramente nós somos o quê? Sarados, igreja. Se nós encontramos o caminho, nós somos sarados para a glória de Deus. Abra a sua Bíblia, igreja. João 8:32. Jesus como verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu fiquei prestando atenção. Como é importante vir a Cristo. Se esta geração, se esta humanidade tivesse realmente na presença de Deus, não haveria tantas atrocidades, tanta maldade, tantas dores, tantos medos, como a gente tem visto no meio da sociedade. Quantas pessoas tentando tirar a sua própria vida? Quantas pessoas no sofrimento que não sabem nem ele porquê, mas ele está sofrendo? Tudo isso porque nós verdadeiramente não viemos à casa do Senhor, não viemos buscar o Senhor. João 8:32 vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preste bem atenção, queridos. Nós encontramos o caminho. Se agora nós de fato passamos pela verdade, primeiro nós chegamos no caminho. O caminho nos leva a quem? A verdade. O caminho nos leva à verdade? Se não, nós encontramos agora a verdade. Qual é o processo da verdade? O caminho nos guia, não é verdade? Isso, mas como que é a ação da verdade? Qual que é a ação da verdade? Nós ali, de fato, se nós somos uma igreja liberta, o que é que está acontecendo? Somos libertos mesmo? Se nós verdadeiramente somos
uma igreja libertos somos para a glória de Deus, igreja. Nós precisamos entender a palavra. Eu fiquei meditando, porque tem muita gente doente aí fora. Eu não estou dizendo essa doença física, não, essa dor no pé, não. Eu falo essa doença que tem matado, essa depressão tem matado isso. Isso, essa ansiedade que tem matado a geração que nós vivemos hoje. Isso é uma geração doente psicológica. Quantas pessoas, igreja, quantas pessoas estão precisando viver a base de remédio, não tem controle, não consegue controle. Jesus está dizendo que Ele tem o poder para nos libertar do pecado, nos libertar do mal, nos libertar das coisas deste mundo e nos libertar, igreja, de qualquer tipo de maléfica, de qualquer tipo de doença mental. Sim ou não, igreja? Sim, nós temos que buscar de Deus. O Senhor Deus, Ele é o nosso controle. O Senhor Jesus, Ele libera a nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Esses dias eu tive uma inflamação no labirinto e eu comecei a perder o equilíbrio. E o médico falou para mim que quando o labirinto inflama, o ser humano perde o equilíbrio, porque é o nível do corpo do ser humano. Deixa o ser humano assim, deixa ele pronto assim, ele consegue andar, consegue se manter de pé, ele consegue andar na emoção, no espaço, na altura, isso, para poder se locomover, ele não cair, ficar de pé. Isso, o Espírito Santo é o nosso, né? É o nosso, dizer que ele é o nosso labirinto. Vou fazer aqui uma analogia. Quando nós verdadeiramente não encontramos o caminho, quando verdadeiramente nós não tivermos um encontro com a verdade, o que é que acontece? A nossa vida fica uma vida sem estabilidade. Tem hora que nós estamos bem, alguém já reparou? E tem hora que nós estamos voando. Aí você olha e diz, meu Deus, essa ovelha está voando, está flutuando. Mas de repente você olha, meu Deus, essa ovelha já, meu Senhor, o que aconteceu novamente? Porque o labirinto dela verdadeiramente não está na posição correta, não foi tratado, verdadeiramente não foi liberto. E nós precisamos, igreja, verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Senão amanhã nós faremos parte dessa sociedade que está em fora doente. Sim. Dessa sociedade que se lançou para as drogas. Isso, que se lançou para os vícios, que estão lá cansados. Por nós que temos o privilégio de ouvir esta palavra nesta noite, nós vamos o quê? Se tratar para a honra e glória do Senhor. Agora em João 6:35, e começa até a entender porque a nossa geração é uma geração como ela está. Porque poucos de verdade querem ter um encontro com Cristo. Poucos querem ter um encontro com Cristo. Poucos querem ter Jesus como parte da sua vida, né? E fazer parte da vida de Jesus. João 6:35. Jesus é a vida. Eu coloquei Jesus é a vida. E verdadeiramente ele é a vida. Lá, João 6:35 vai dizer assim. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá, e quem crê em mim nunca terá sede. Igreja, preste bem atenção. O que ele, Jesus, é? Ele é o pão da vida. Se nós estamos alimentando deste pão da vida a nós, em nós estamos perdidos, amedrontados, doentes espiritualmente, psicologicamente? Não, igreja, não estamos como este mundo. O mundo lá fora, quando ele está perdido, ele não está bem, ele vai para as drogas, ele vai para o vício da bebida, na verdade, ele deve de alguma forma camuflar aquela dor, o que ele está passando, mas quem se volta para Jesus tem vida e vida com abundância. Eu nunca esqueço do testemunho de um compositor
que ele foi escrever uma canção, aquele hino: quando eu chegar lá no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Alguém já ouviu isso? Já ouviu uma vez? Isso, ele começou a contar testemunho. Como é que Deus deu essa letra desta canção? Ele começou a falar como é que Deus entregou. Ele falou assim: olha, Deus me entregou esse hino através da vida de um irmão na igreja. Ele disse que aquele irmão era a diferença. Aquele irmão, quando ele chegava na igreja, aquele irmão estava dando glória. O culto acabava, ele estava dando glória. Aquele irmão nunca estava triste. De repente, chegou um dia, ele recebeu uma notícia, fez um exame, e ele teve um exame que constatou que ele estava com CA, um câncer perigoso, era um câncer para a morte, já estava no processo, já para a fim da vida. Isso, e aquele homem, quando ele recebeu aquela notícia, ele se alegrou. Diz que o homem não entristeceu, o homem da forma que estava, ele continuou alegre. A família, diz que a família até bateu, mas aquele homem continuou indo para a igreja, adorando e glorificando a Deus com a mesma intensidade. E ele começou a olhar para aquele homem, e aquele homem começou a se desviar, se perder, começou a se diminuir, porque essa doença, ela realmente é dolorosa. Mas quanto mais aquele homem ia se perder na sua saúde, mais aquele homem ia o quê? Adorando. Em nenhum momento aquele homem reclamou. E ele ficou meditando na vida daquele homem. E ele disse que aquele homem morreu glorificando, sorrindo e alegre como sempre ele foi. Alguém sabe por quê? Alguém sabe por quê? Porque Jesus foi o pão da vida dele. Jesus foi o pão da vida dele. Aquela doença não parou a adoração daquele homem. Este homem verdadeiramente ele tinha encontrado o caminho. Tinha ou não tinha? Verdadeiramente ele conheceu a verdade. E verdadeiramente ele tomou Jesus como pão da vida. Ele entendeu que a vida aqui é passageira e que uma eternidade Jesus tem. A gente não pode. Quantos de nós realmente temos Jesus como nosso pão da vida? Quantos de nós? Você conhece algum crente que na hora que a sua vida perdeu e partiu da ignorância? Você conhece algum? Partiu o braço para falar-se. Será que Jesus verdadeiramente é o nosso pão da vida? Será que tem muita ovelha perdida dentro da minha geração? Será que não tem? Diga para mim. Pedido, o Senhor Deus falou comigo. Deus falou comigo. Se verdadeiramente, igreja, se verdadeiramente nós entregamos para Cristo, se verdadeiramente o Senhor é caminho para nós, é o Senhor que nos conduz, se verdadeiramente a verdade chegou em mim, o Senhor Jesus me libertou de tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim. Se verdadeiramente o Senhor Jesus é vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, verdadeiramente as coisas desta terra não vai me tirar do propósito. O câncer não tirou aquele irmão do propósito. A dificuldade, a afronta não vai nos tirar do propósito. Jesus disse: se alguém bater na tua face, oferece a outra para bater. Só oferece a outra face para bater. Verdadeiramente quem teve um encontro com Cristo. É nesta hora que nós vamos conhecer quem verdadeiramente teve um encontro com Cristo e quem não teve um encontro com Cristo. Leia, igreja. Todas as vezes que as coisas apertaram, o que é que nós fazemos? Como a dificuldade chegou, como para onde? Para a presença de Deus. O que é que aquele homem fez quando ele teve a notícia do câncer? E era para onde? O que é que ele fez? O que é que Jesus disse que nós lemos hoje? Nós lemos em Mateus capítulo 11, versículo 28, é isso? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviar. O que aquele homem fez? O que ele fez? Ele foi a Deus. Como é que aquele homem não meditou no que ele estava vivendo? Não é que foi só flor, é que ele diariamente ele ia até Jesus, na verdade, levava para Jesus as suas dores.
estava sobrecarregando ele entregava a Jesus, aquilo que oprimia ele entregava a Jesus, e quando ele entregava a Jesus, Jesus entregava um alívio para ele, sim ou não, igreja? E ele continuava adorando e glorificando o Senhor. Qual que vai ser a diferença para a minha vida, para esta geração? Mas quando nós olhamos para esta geração, igreja, será que de fato esta geração cumprirá a palavra de Deus? Será que essa geração se voltará para Jesus como caminho? Uma geração de muitos caminhos, mas eu tenho entendido que Jesus é o nosso único caminho. Igreja, para esse mundo espiritual, João 14, 1 e 3, abra sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 1 ao 3, para a glória de Deus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Deus tem uma palavra para você que ouve essa mensagem nesta noite. Deus, eu quero resumir nesta noite com outra palavra. Eu tenho certeza, eu acredito que todos nós que estamos aqui, verdadeiramente, nós já encontramos o caminho. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós já passamos por essa verdade. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, que ouvimos a palavra nesta noite, nós estamos cheios de vida. Esta vida é Jesus. Eu acredito nisso, eu acredito. Eu acredito que Jesus é o nosso caminho, que nós somos libertos, e que o Senhor Jesus verdadeiramente é a nossa vida para a glória de Deus. O Senhor Jesus tem nos saciado. Eu acredito que todos nós, quando as coisas apertam, é o Senhor que nós procuramos, na verdade. É a Ele que nós vamos, e a Ele nós dizemos: Senhor, eu estou carregado. Senhor, eu não estou suportando. E Ele, Senhor Jesus, vem e nos alivia para a glória de Deus. Sim ou não? Eu creio que todos nós somos diferentes da geração que está lá fora, e que nós entendemos de fato o que o Senhor Deus quer para nós. Quer estar de pé até a volta de Jesus? Continua seguindo o Senhor Jesus. Continua tendo como caminho a verdade e a vida. João 14, versículo 1 a 3, diz assim: olha o que o Senhor Jesus tem para você, igreja, nesta noite. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas, a casa de meu Pai há muitas, ele já está dizendo que já tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, igreja? Eu quero resumir com esta palavra dizendo que qual os benefícios de nós sermos uma geração que se voltou para Cristo. Qual é o primeiro benefício? É que o Senhor Jesus vai cuidar de nós, amigos. Sim ou não? Que nós seremos um pouco cuidado no meio desta geração. Não andaremos tão ansiosos com esta geração. Não andaremos doentes com a doença que está esta geração. Sim, não. Seremos uma geração com autocontrole. Isso, uma igreja com autocontrole. Uma igreja que não vai desesperar. Uma igreja que não vai desistir do propósito. Uma igreja que não vai desistir da vida. Isso não, igreja. Não, nós seremos uma igreja que teremos o Senhor como sentido para nós dizer: o Senhor Deus vai nos guardar até a tua volta, mas algo maior o Senhor Deus tem para nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O Senhor Jesus já tem uma morada eterna para cada um de nós. Quem quer viver nesta morada eterna, levanta a sua mão para o céu. Fique tranquilo, esta morada já está preparada, e para aqueles que for fiel até o fim, o Senhor Deus te levará, e você tomará posse desta morada para a glória de Deus. Eu me lembro muito bem, o Senhor Jesus está sentado à direita de quem? Ele está sentado à direita de quem? Do Pai. Eu vou ler o versículo: quando eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
que vale a pena viver a vontade de Deus. Amém, igreja? Fiquem todos em pé nesta noite para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero dizer algo para a igreja